Boa noite, então, pessoal. Nossa conversa de hoje é a respeito de orçamento de capital, né? Nós trabalhamos na aula passada como é que a gente, algumas formas, né, de avaliação de investimentos, né? Orçamento de capital, a gente quer justamente verificar se determinado projeto, investimento, ele é viável. Dentre as ferramentas que a gente trabalhou, dentre as técnicas, né, a gente trabalhou com o valor presente líquido, taxa interna de retorno e o payback, né? O payback a gente trabalhou o payback simples. Então, na verdade, aqui essa apresentação que ela está disponível para vocês da aula passada, né? Então, em relação e eu vou fazer essa revisão de uma forma sucinta, uma conversa com vocês de uma forma sucinta, porque algumas questões elas vão envolver justamente, né, o entendimento de quando que um projeto vale ou não vale a pena. Outras questões que envolvem o gráfico, que vocês vão só olhar o gráfico e vão verificar se vale a pena o investimento ou não, ou quais valem a uma determinada taxa de juros, e questão também que envolve o cálculo. Então, a gente tem que ter toda a base de saber fazer o cálculo também, tá? A gente vai, primeiro momento, né, comentar ali a respeito, valor presente líquido, taxa interna de retorno. Vamos fazer o exercício 5 e 6 que ficou pendente, e no nosso encontro de hoje eu trouxe 9 questões de múltipla escolha, justamente sobre esse tema, para a gente trabalhar, tá? A minha ideia é de a gente trabalhar sobre esse tópico. Tem alguns pontos a mais que eu preciso comentar com vocês, que é quando eu tenho projetos onde o valor do investimento ele não é igual, como é que eu faço para verificar se vale a pena, e projetos onde o prazo entre os projetos de investimento são diferentes, né? Meu objetivo não é trabalhar nesse momento de agora com vocês, meu objetivo justamente é fixar o conteúdo e trabalhar questões de concurso público que envolvem, né, o nosso tema. E como nós vamos fazer, num segundo momento, a correção do exercício da tutoria, na semana que vem a gente finaliza justamente apresentando com prazos diferentes e com valores diferentes de investimento, tá bom? Beleza. Então, assim, ó, a técnica do valor presente líquido, ela consiste, né, em pegar todo o fluxo do investimento e trazer, né, aquele recebimento que você teria daqui a um ano, mais aquele recebimento daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, trazer tudo para o momento zero, quando é o momento do investimento. E é feito um somatório, né, entre o valor do investimento e as receitas, os recebimentos que você vai ter, e vai ser verificado se vale a pena. Se nesse cálculo o valor do investimento, que é um valor negativo, né, mais o valor dos recebimentos, se o resultado desse somatório total for um valor positivo, significa que o projeto deve ser aceito, ou seja, VPL maior que zero, o projeto deve ser aceito. Se o valor presente líquido der o resultado zero, significa assim, ó, a pessoa não vai ter lucro, né? Não se pode dizer que não vale a pena fazer o investimento, né? Vai se dizer assim, ó, é indiferente aceitar ou não o projeto. Mas pode-se entender, então, que mesmo assim, né, o cara não vai ter prejuízo, então, beleza, pode aceitar, né? Agora, se o projeto, na hora que for feito o cálculo, esse valor, o resultado, der um valor presente líquido negativo, aí o projeto é inviável, não vale a pena, né? É que nem o pessoal normalmente comenta, né? Assim, tipo, uma linguagem mais popular, é que dependendo aí nem vale a pena sair de casa para fazer isso, né? Vale mais a pena, que nem o pessoal fala hoje em dia, ficar vendo Netflix, né? Do que o cara fazer todo o investimento para que daí o cara investe, bota o dinheiro, no final o cara vai ter prejuízo. Então, tipo assim, era melhor ficar em casa e deixar o dinheirinho, um pouquinho que tem guardado no banco, tá? Do que fazer isso. É óbvio que vale muito a pena empreender, mas só explicando que um projeto que der um valor presente líquido negativo não compensa, ok? Aqui ele apresenta a fórmula, né? Só que o que acontece? A gente acaba fazendo na calculadora, é muito mais prático do que fazer por aqui, né? Ele vai dizer que a fórmula é o somatório de cada um dos fluxos. Então, é o investimento no momento zero, mais aquele... Aliás, eu até posso mostrar aqui, mas só um pouquinho. Ó, é como quando, por exemplo, eu faço aqui, ó,
eu vou fazer um somatório. Eu faço o somatório do investimento inicial, né, momento zero, e esse aqui, ó, eu estou trazendo quando eu já trouxe ele a valor atual, né? Lembra que a gente fez na calculadora? A gente lançou o 14.000, só para descobrir cada um deles aqui, né? Nós lançamos 14.000 FV na calculadora, colocamos uma taxa de 16,5, né, 16,5i, e a gente colocou um N, né? Apertou o N da calculadora e apertou o PV. Ele vai dar essa resposta, né? Até posso aproveitar, já que eu estou aqui e eu tenho também, ó, se a gente for só para entender como é que ele achou esses 12.000. Eu tenho 14.000 FV, 1, N, 16,5 e PV. Então, ele achou 12.017. Né? Ele deu 12.000 negativo, porque quando eu lancei o FV, eu lancei ele positivo. E a ideia de partidas dobradas, de equilibrar, né? É por isso que ele deu a resposta negativa. Mas então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho o seguinte, ó. A gente aprendeu a calcular para que eu não tivesse que fazer a conta utilizando puxando cada um desses valores, que nem eu fiz aqui para descobrir o 12.000, né? Eu consigo fazer todo o fluxo. Mas assim, ó, depois o resultado final é o seguinte, ó, é 30.000 negativo no momento zero, né? Eu não vou lançar o 14.000, porque na verdade eu vou lançar o que seria o valor de hoje. 12.000 hoje, né, vai dar 14.000 daqui a um ano. 9.578 vai dar 13.000 daqui a 12 anos. E a ideia é fazer o somatório de todo o valor do fluxo presente. Então, deixa eu ver se eu já cliquei aqui. 12.017,17 mais 9.578,37 mais 6.956,89 mais 4.885, quase que eu parto o botão errado aqui, 84 mais. Então, é um somatório, né, de todos os valores que eu tinha lá no fluxo, só que eu trouxe eles a momento zero. Então, a gente descobriu aqui valor presente líquido 3.438. Na aula passada, a gente viu que tem uma forma mais fácil de fazer essa conta, que é utilizando a função aqui, ó, GCFO e o GCFJ, que aqui na calculadora, desculpa, que aqui na calculadora, né, essa tecla aqui, ó, o G, né, CFO e o GCFJ. Na aula também, nós mencionamos o seguinte, ó, quando eu trabalho, né, que eu vou repetir muitas vezes o mesmo número, eu posso utilizar essa tecla aqui, ó, NJ. Então, por exemplo, se eu tivesse 10.000, né, de recebimento e aquilo acontecesse 4 vezes, eu lançaria 10.000 G, quer ver? Eu lançaria assim, né? Não vou fazer toda a conta, mas só eu faria 10.000 G CFJ e daí depois eu diria assim, ó, ele aparece no total 4 vezes, 4 G NJ, e daí daria continuidade ali em todo o cálculo, né? Beleza. Aí, então, o valor presente líquido, ele faz aqui o que a fórmula dá uma assustada, né? Mas ele vai explicar que o que ele está tentando fazer aqui é descobrir cada um dos valores, né? E depois fazer o somatório. Por isso que eu tenho o somatório de todo o fluxo de caixa. E o valor, a gente acaba utilizando na calculadora como o FV né, digamos assim, o FV, PV, o I e o N, mas eu poderia pegar aquele, acho que era 14.000, né, ou 12.000, eu pego 12.000 ou 14.000 e divido por 1 mais a taxa elevado ao período. Aí eu vou descobrir o valor presente. Só que com HP fica muito mais fácil. Beleza. Então a gente viu quando é que ele é viável. Graficamente, nós visualizamos, né, que quando eu não tenho nenhuma taxa de juros, seria o mesmo que eu somar todo o valor do investimento, né, com o valor dos recebimentos. Então, assim, vou fazer um caso hipotético, não é o caso, mas só, digamos que eu tivesse 1 milhão de investimento e 1.500.000 de retorno ao longo do fluxo, se eu tiver uma taxa zero, ele vai pegar 1 milhão negativo, mais 1,5 milhão positivo, valor presente líquido,
500 mil, né? Na aula passada teve uma situação que nós fomos fazer um cálculo, não me lembro o que era, que daí eu até mostrei, eu falei, ó, verifiquem o seguinte, se vocês não colocassem a taxa na calculadora, era como se ele fizesse a soma a uma taxa zero, tá? Então tá, e à medida que daí então a taxa de juros vai aumentando, ó, vai diminuindo, consequentemente, o valor presente líquido. É o que mostra aqui no quadro, né? Então chega num valor que o valor presente líquido, ou a taxa aplicada, é maior do que o retorno do investimento, e vai fazer então que o valor presente líquido seja, né, negativo, ou seja, não vale a pena. Até aqui, ó, onde ele é positivo, vale a pena. Até onde ele zerar, na verdade. Passado isso, não vale a pena. Falamos sobre a taxa interna de retorno, né? Você vai aceitar o projeto quando a taxa interna de retorno for maior do que o custo ou taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade nada mais é do que o custo do capital. Então, assim, ó, você quer fazer um investimento. Se o retorno for maior, e se a gente pensasse que toda taxa mínima fosse, digamos, um financiamento, ele vai buscar tudo com financiamento bancário, essa taxa de retorno tem que ser maior do que a taxa aplicada pelo banco, né? Que seria, digamos, uma ideia de taxa mínima de atratividade. Se esse retorno for menor, não vai valer a pena. E é isso que ele mostra aqui, né? A calculadora não vai trazer nenhum valor positivo ou negativo, ela vai trazer um determinado percentual. E daí você vai ter que analisar o percentual que você teve de retorno na calculadora, que é a taxa interna de retorno, e comparar com o custo do capital ou com a ideia, né, do taxa mínima de atratividade, que seria o I que você aplica para fazer alguma conta, né, custo de capital. Trouxe aqui para vocês também a ideia do gráfico, né, que daí aqui ele mostra, ó, na verdade não tem como a gente saber, mas ele já dá a informação, que é para aquele próprio exemplo, que a taxa aqui do cálculo daria 12,62. Olhando para esse gráfico aqui, não tem como a pessoa saber, né? Ele vem de outras informações e daí ele trouxe. Ah, não, se eu pegar uma régua aqui, não, beleza, mas o que eu quero dizer assim, ele não te traz todos os elementos para fazer a conta, tá? Então vocês vão ver que as questões com gráfico, o objetivo é que a pessoa entenda o que está acontecendo. Então, assim, ó, projeto onde um custo do capital for abaixo de 12,62 vale a pena. Acima de 12,62 vai ser negativo, não vai valer a pena. É isso. Beleza, né? Como calcular? Eu vou fazer a questão 5, a gente vai fazer a 5 e a 6, e daí a gente faz os cálculos de valor presente líquido e taxa interna de retorno. Estou voltando alguns slides, porque a gente trabalhou também a questão do payback. O payback, o que é? É o tempo que um investimento, né, ou o tempo que a pessoa consegue receber aquele dinheiro que ele aplicou, né? Então, o pessoal popularmente menciona, né? Investi 100 mil, consegui agora o retorno agora no mês passado. Ou seja, ele quer dizer assim, ó, ele investiu 100 mil e mês passado ele conseguiu aqueles 100 mil de retorno, né? A partir disso é que ele começa, então, a ter lucro, como se fosse uma ideia, né? O pessoal fala assim, empatei, agora consegui empatar lá o dinheiro que eu tinha investido. Como é que é feito? Aqui, é tudo aquele exemplo da mesma conta, né? Eu tenho, ó, 30 mil, que foi o valor do investimento. E aqui ele vai mostrando o fluxo, ó. Lembra que eu falei que não lembro se era 12 ou 14? É 14, né? O fluxo no momento, no ano 1. 14 mil, 13 mil, 11 e 9. Então, esse é o fluxo ao longo dos 4 anos. E o que a gente observa, foi feito o quê? Foi feito como se fosse mais uma coluna, e nessa outra coluna é o fluxo de caixa acumulado. Ou seja, no momento zero eu só tenho um investimento dos 30 mil. No ano 1, eu tenho que considerar que no ano anterior eu tinha os 30 mil, mas eu tive uma entrada de 14. Então, menos 30 mil mais 14, ficou um saldo devedor de 16. No ano 2 eu tenho 13 mil de entrada e vai ficar um saldo devedor de 3 mil. O que a gente observa é o seguinte, pela imagem que está mostrando ali, que antes mesmo de acabar o ano 3, porque quando acabar o ano 3, a gente viu que ele vai estar 8 mil positivo, ok? Antes mesmo de acabar o ano 3, ele já teve, né, ele já chegou aquele momento que ele encontrou o momento
como se fosse uma ideia de ponto de equilíbrio, onde o valor do investimento com a receita ele fez com que zerasse, e a partir desse zero ele começa a ser, então, ter um resultado positivo. O objetivo com o cálculo, né, do payback, ou payback simples, é justamente a gente apurar em que momento foi isso. Então, como é que é feito? É utilizado esse 3 mil aqui, ó, devedor, dividido por 11. Por quê? 11 mil. Porque a ideia é descobrir, assim, em quanto de fração, né, do determinado período eu obtive ali esse retorno. Então, dividindo 3 mil por 11 mil, deu um resultado de 0,2727. Vocês calcularam na aula passada. Só que ninguém fala, né, popularmente, dependendo do concurso, tá? Vocês vão ver que tem concurso que vai estar lá 3,2, beleza, 3 pontos, mas de forma geral a pessoa não fala assim, o meu investimento, ele retornou em 2 anos, ponto 4. Ninguém fala ponto 4, né? A gente fala meses, né? Em 20, por exemplo, assim, às vezes nem utiliza anos, ele pode utilizar tudo meses. Meu retorno vai ser em 36 meses, né? 3 anos, ok? Beleza? Pode ser. Ou a pessoa fala assim, 2 anos, que nem a gente viu, que foi entre o segundo e o terceiro ano, e a gente só quer saber essa fração. Ou seja, 3 dividido por 11 seria 2 anos, ponto 27. O ponto 27 eu multiplico por 12, vai dar 3,2727 também vai dar uma dízima, né? Então, o 3 eu subtraio na calculadora, e daí eu multiplico por 30. Professor, faz na calculadora. Beleza, eu vou fazer. O que ele fez, né? Ele pegou, ou ele não, né? A gente fez a conta, né? A gente pegou o 3 mil e vai dividir pelo 11, ok? Que aparece ali. Então, é 3 mil, enter, 11 mil, divide, certo? Só que ninguém fala ponto 27 de um ano. Então, a gente vai multiplicar por 12 para saber quantos meses daria, né? Professor, como é que o senhor sabe que é em anos? Porque está escrito ali, né? A gente tem fluxo ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Então, deu 3 meses, ponto 27. Só que também a pessoa não fala 2 anos, 3 meses e 27, né? Então, vamos subtrair o 3, que a gente já achou que é 3 meses. Vamos subtrair o 3, que a gente já sabe que é 3 meses, e vai ficar esse saldo aqui na calculadora, né? Aí eu preciso multiplicar o quê? Ponto 27 de um mês, vamos descobrir em dias. Então, vou multiplicar por 30. E daí eu consegui achar 8 dias, né? Lembrando que a gente não faz fração aqui de horas, né? Então, assim, a gente vai chegar até dias. Então, 2 anos, 3 meses e 8 dias, 8, né? É que nem quando você pergunta para uma pessoa, né? A mulher está grávida, ou uma amiga comenta com a outra, né? A pessoa fala assim, eu tô de, sei lá, quantas semanas, geralmente elas comentam, né? Sei lá, tô de sei lá, 15 semanas, 20, não, 15 semanas é pouco, né? Mas, sei lá, tô de 20 semanas, né? E ninguém fala assim, tô de 20 semanas e meio, né? É a mesma coisa que em dias, a gente vai chegar até dias, ok? Legal? Então tá. Nessa ideia da gente fazer uma revisão de como se faz o cálculo de payback simples, valor presente líquido e taxa interna de retorno, eu acho que está bacana. Apesar de que a gente não calculou o VPL, mas a gente vai calcular agora com o exercício que a gente tinha conversado na aula passada, né? Então, assim, na aula passada, a gente ficou com 2 contas para que nós concluíssemos, né? A gente fez até a questão 4, a questão 3 nós fizemos na HP, e a questão 4 nós fizemos a questão 4 no Excel. Então tá, então o que eu tenho aqui? Considere os seguintes projetos, né? Eu vou fazer do projeto do projeto A, e daí eu vou dar um tempo para que vocês façam do projeto B e do projeto C, tá? Ou faço do projeto C? Vou fazer do A. Então, assim, utilizando aqui a calculadora, deixa eu puxar a calculadora aqui para mim. Ficou bem legal. Então, eu tenho, investimento de 100, apesar aqui do material do professor, né, que era de uma apostila, ele não trazer que o investimento é negativo, esse investimento é negativo,
tá? Quero aproveitar e comentar também, que senão não faria sentido, né? Quero aproveitar e comentar também com vocês o seguinte: existe a possibilidade de, em alguns casos, né, você ter um investimento negativo e lá no ano 2 você também tem um fluxo negativo, sem problema nenhum. Você vai lançar utilizando o CHS com símbolo negativo também para a resolução do cálculo, tá? Ó, vou fazer então o cálculo do valor presente líquido e da taxa interna de retorno do projeto A. Então, valor do investimento, né? Eu usei a calculadora, mas vou dizer de novo para confirmar. 100 CHS G CFO. Primeiro fluxo, 60 G CFJ. Depois o segundo fluxo, 30 G CFJ. Depois 35 G CFJ. Como vai repetir só mais uma vez, eu vou digitar de novo. 35 G CFJ. Ele diz qual que é a taxa, né? Só que eu acho que eu estou tampando. A taxa é de 5, ó. Tá mostrando ali, ó, 5. Então, 5 e a primeira coisa que eu vou calcular é o valor presente líquido, ok? Então, é F NPV. Valor presente líquido, para mim, né, deu 43,38. Esse é o valor presente líquido. Então, considerando um fluxo, né, que se a gente for observar, ó, deu 100 e... Se a gente somar ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, deu um total de 160, né, de um investimento de 100, daria 60. Digamos, o que ele teve além de retorno, além do investimento. Só que é claro que a gente tem que considerar o dinheiro no tempo. Então, uma taxa de 5% ao ano vai fazer com que esse valor presente líquido corresponda a 43,38. Se nós formos calcular, então, a taxa interna de retorno, depois de eu calcular o valor presente líquido, basta eu apertar F, né, de função, e RR. Ele calculou. Então, a taxa interna de retorno é 24,66%. Legal? Agora, eu tenho um outro cálculo que é justamente, né, apurar o valor presente, apurar o payback. Calculamos o valor presente líquido e calculamos a taxa interna de retorno. Vou calcular o payback, tá? Então, o payback, vocês estão visualizando aqui, ó, e eu vou colocando aqui na calculadora, né? E a gente vou fazendo na calculadora, mas vocês conseguem ter a imagem mental do que o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse esse cálculo aqui do fluxo acumulado. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou dividir um pelo outro para achar o período exato, tá? Então, eu estou fazendo esse cálculo aqui do payback, vou fazer ali na calculadora. Deixa eu puxar aqui de novo e puxar a calculadora. Beleza. Então, eu tenho assim, ó, o 100, que é o valor do investimento inicial. Que é o valor do investimento inicial. Aí eu vou ter no ano 1, 60 a mais. Ficou 40 mil negativo. No ano 2, eu vou ter uma receita de 30. Ou seja, a gente já sabe que passou dos 2 anos e ainda o investimento não se pagou, no caso do projeto A. Só que quando chega no ano 3, eu vou ter um fluxo de 35, né, 35, só que eu só tenho negativo 10. Então, eu vou pegar esses 10 e vou dividir por 35 para descobrir, né? A gente já sabe que vai dar entre os 2 anos e os 3 anos. Então, vai dar 2 anos e agora eu vou descobrir essa fração dos 2 anos. Né? 10 mil, 35, divide, tá? Deu ponto 29, até posso tirar o CHS ali, tá? Deu ponto 29 de um ano. Então, assim, vou multiplicar por 12 meses, para descobrir em meses. Ficou 2 anos, né, que a gente já tinha visto antes. O que eu acabei de calcular, 3 meses, ó, tenho 3, tá vendo? Deu 3 meses, aquele ponto, 29% de um ano, né? Eu vou subtrair o 3 e vou descobrir quantos dias. 3 menos, ficou 43% de um mês. Então, vou multiplicar por 30 para descobrir em dias.
praticamente 13 dias, né, pessoal? 12,86. Então, assim, ó, esse projeto, né, ele se pagou em 2 anos, 3 meses, né, e aqui por arredondamento, 13 dias, né? Ah, professor, se eu tivesse colocado 12, estaria certo. Não vou dizer que não está certo ali, porque o cara, né? Mas 12 um pouquinho lá em 13 dias, beleza, tá? Sem problema nenhum. 2 anos, 3 meses e 13 dias, tá bom? Vou dar um tempinho, como a gente não tinha calculado na aula passada, para que vocês calculem do projeto B e do projeto C, pode ser? Aí vocês vão calcular o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback. A gente retorna aqui em conjunto para a gente conferir o gabarito, né? Ou até para a gente fazer as contas aqui em conjunto para ver se daí bateu. Pode ser? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente fez essa conta, eu acho que conversando bem direitinho em 8 minutos. Vou considerar então uns 15 minutos. Daqui a uns 15 minutos a gente retorna a 37, 40. Vamos voltar 18 e 19, perdão. Voltamos 19h55, pode ser? Aí a gente faz a correção dessas 5 e quem já acabar as 5 e já quiser começar a calcular 6, já calcula 6, a gente vai voltar e eu quero fazer a correção e daí depois a gente vai para o nosso intervalo. Até podemos deixar um tempinho um pouco maior. Vamos fazer as 5 e as 6 e a gente volta a 19h55. Pode ser? Melhor, 19h55. Tá? Calcule, 19h55 a gente vai fazendo a correção, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu vou estar por aqui, daí eu vou respondendo também, tá bom? Vou pausar o vídeo aí para não ficar gravando sem a gente estar comentando nada.